Primeira lei: um robô não pode ferir um humano ou, por inação, permitir que o humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Leis poéticas soam bem na ficção, mas na realidade não podemos nos dar o luxo como se vivêssemos em um conto de fadas. Algumas inteligências artificiais já tomam decisões muito complexas que envolvem a moral, e a tendência é que elas tenham que fazer isso cada vez mais. Definitivamente as leis do Isaac Asimov da robótica não servem para isso. E como veremos, isso é algo muito mais complexo, com muitas camadas. Carros autônomos que funcionam sem motoristas já são a realidade. Infelizmente, acidentes não deixarão de existir. Assim, decisões antecipadas precisam ser programadas. Antes de apresentar como os carros fazem esses tipos de escolhas, se faz necessário entender conceitos como dilemas morais e a teoria da escolha. Inicialmente, vamos a um exemplo de dilema moral. Há um bonde fora de controle, indo direto para 3 crianças. Há uma alavanca que, quando puxada, muda a direção do trem. Mas, nesse outro trilho, está a pessoa que você mais ama. Se você não fizer nada, as 3 crianças inocentes morrerão. E se você puxar a alavanca, você salva as 3 crianças, mas a pessoa que você mais ama não resistiria. Com alguns segundos para agir, o que você faria? O que eu acabei de apresentar para vocês é uma variação do dilema do bonde, proposto pela filósofa Philippa Foot. Questões do gênero vêm sendo discutidas há séculos. Alguns dizem que a coisa certa a fazer é puxar a alavanca, já que salvar 3 crianças é mais correto do que salvar uma única pessoa. Outros argumentam que o ato de puxar a alavanca o torna responsável pela morte, com o agravante de ser uma pessoa amada, enquanto a não tomada de decisão seria apenas deixar o destino agir. Não conseguimos definir com facilidade a opção correta. Se isso é difícil para nós, enquanto humanos, imagina só para as inteligências artificiais. A teoria da escolha social é uma estrutura teórica para a análise da combinação de opiniões, preferências, interesses ou bem-estar individuais para alcançar uma decisão coletiva. Para entender melhor, vamos a um exemplo fictício. Imaginem 2 sociedades, onde a primeira aceita a pena de morte e a segunda não. E as 2 sociedades reuniram representantes para julgar ladrões de gado. As escolhas sociais adotadas pelas sociedades foram: na sociedade 1, existe um conselho formado por 4 homens, onde a decisão escolhida será a que tiver o maior número de votos. Em caso de empate, um indivíduo chamado juiz tomará a decisão final. Na sociedade 2, existe um júri de 11 pessoas, composto por homens e mulheres, onde a decisão escolhida será a que tiver a maioria dos votos. Na primeira, o ladrão é punido com a pena de morte. Já na segunda, o ladrão é penalizado com 5 anos de prisão. O que é certo e errado pode variar de sociedade para sociedade. Coisas como ladrões vão ser sempre ladrões, merecem morrer, são ditas pela sociedade 1. E coisas como um absurdo a pena de morte para um ladrão, existem possibilidades mais justas de punição, são ditas pela sociedade 2. Assim, a decisão de certo ou errado pode variar muito, a depender de quem faz o julgamento
das regras de votação adotadas e do local que acontece o julgamento. Foi aí que uma equipe da Universidade MIT criou o experimento Moral Machine, onde no site moralmachine.net você pode achar um grande volume de decisões morais que carros autônomos podem a vir tomar e que servem de base para entender tendências de decisões tomadas por seres humanos de diferentes partes do mundo. Tendo esses dados como base e adotando uma boa escolha social, se torna possível ensinar os carros a tomar decisões. Eu sou Noirane Sá e bem-vindos ao meu HD. Então, no projeto Moral Machine, o plano inicial era colher o maior número de informações de pessoas de diversas localidades e assim chegar a preferências, a tendências globais. A plataforma acabou conseguindo a opinião de 1,3 milhões de pessoas, de 233 países diferentes, e alguns resultados podem ser surpreendentes. Eu olhei de forma superficial o site, fiz questão de deixar minha reação para esse vídeo aqui ao decidir os dilemas. Vamos lá! E pelo que eu tô vendo aqui, não vai ser nada fácil. A primeira situação que foi proposta a mim para eu escolher quem vive e quem morre, 2 garotas e uma mulher adulta, e na outra situação, uma mulher adulta e 2 senhoras. Só em pensar, né, a possibilidade de você estar decidindo por a vida e pela morte de alguém, algo tão complexo, por mais que seja uma simulação, eu confesso que eu fico até um pouco nervosa. Mas nesse caso, já que tem que escolher, né, alguém para viver, eu escolheria as 2 garotas e a mulher. Eu entendo que as crianças têm uma vida inteira pela frente e talvez as senhoras já tenham tido mais experiências. Nesse caso aqui, eu escolheria para o carro, né, se direcionar para as 2 senhoras e para a mulher. Aqui outra decisão, são 3 cachorros, né, que estão dentro do carro e um homem grande, um bebê e um executivo masculino. Eu amo cachorros, mas nesse caso eu iria priorizar a vida do ser humano. Outro cenário, um médico homem, uma médica, uma garota. E do outro lado, um médico homem. Nesse caso, a decisão ia ser pela quantidade de pessoas. Infelizmente, o médico homem que está sozinho iria morrer e a médica, a garotinha e o outro médico seriam salvos. Então é isso aí, essas foram algumas das possibilidades que tem lá no site da Moral Machine. Eu convido muito vocês a darem uma visitinha. Dá meio que uma agonia, como eu disse, você ter essa possibilidade, né? Mesmo que seja uma simulação, o cérebro da gente parece que não consegue entender direito. E a gente fica se sentindo meio culpado por quem a gente não salva. E eu gostei muito da experiência. Se vocês tiverem interesse, esse daqui é o site. E vocês podem ir lá e desfrutar um pouquinho dessa agonia que eu acabei de passar. Então é isso aí, vamos voltar ao vídeo. Se inscreve no canal, curte, compartilha, divulga nas redes sociais. Isso me incentiva a continuar produzindo conteúdo desse universo maravilhoso que é a computação. Alguns dos resultados do projeto Moral Machine. A maioria prefere salvar humanos, salvar jovens, salvar mulheres, salvar o maior número de pessoas. Ou ainda, a maioria das pessoas prefere poupar a vida de um cachorro do que de um criminoso. No Oriente não existe a preferência de salvar jovens, demonstrando mais respeito pelos idosos, algo que é diferente nas outras regiões. E esses dados podem ser usados para automatizar decisões. Ou seja, essas informações podem ser usadas para servir de parâmetro aos carros autônomos para como reagir em uma situação ameaçadora. Viaja um pouquinho na maionese comigo e isso facilitará o entendimento de uma explicação posterior. Ana é presidente de classe e ela está organizando uma festa que acontecerá no Dia das Crianças. Só que seu orçamento está muito apertado. Por conta disso, a festa só poderá ter um tipo de docinho, um tipo de salgado e um tipo de bebida. Ela organizou vários cards
tipo esse, para conseguir sua coleta de dados e distribuiu para todos os participantes da classe. Com acesso aos cards, Ana agora pode aprender sobre a preferência de cada aluno. Paula prefere beijinho, coxinha, suco de laranja. Mauro prefere brigadeiro, pastel e suco de laranja. Assim, ela tem a possibilidade de resumir as preferências da classe. Lembrando que no total a classe da Ana tem 7 alunos e através de uma regra de votação simples, onde o tipo de comida escolhido será o que a maioria decidir, assim ela consegue chegar à decisão do seu cardápio. E algo parecido acontece no aprendizado de máquina feito pelos carros autônomos. No artigo científico encabeçado pelo Dr. Procrácia, tem os passos que foram necessários para implementar a ideia do Moral Machine. E eu vou simplificar para facilitar o entendimento. Consiste em 4 etapas. A primeira etapa é a coleta de dados, que é justamente a função do site Moral Machine, onde várias pessoas fornecem suas decisões, alimentando o sistema, gerando uma boa quantidade de dados que ficam disponíveis para as próximas etapas. A segunda etapa, aprendizagem, usa as comparações de pares para aprender o modelo das preferências de cada eleitor sobre todas as alternativas possíveis. Sumarização, combina os modelos individuais em um único modelo. O modelo resumido, que é responsável por capturar as preferências coletivas. E, finalmente, a agregação, onde usamos o modelo resumido contendo as preferências dos participantes, em conjunto com as regras de votação, algo que vimos no início do vídeo, e assim é possível chegar à decisão. Profissionais de TI se voltam cada vez mais para a inteligência artificial e o aprendizado de máquina, por conta das vantagens e facilidades que proporcionam. Mas esses avanços trazem riscos e questões morais ao longo do caminho. Afinal de contas, do que adianta pensar se você não é capaz de tomar boas decisões? Como vimos, é algo complexo, que envolve várias etapas. Às vezes, não conseguimos entender a decisão de outro humano. Imagina só como isso pode ser desafiador para as inteligências artificiais. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!